Olá, boa noite, bem-vindos ao Ponto de Conexão. Eu sou a Cris Viegas e fico contigo até às 11h30 da noite. Hoje vamos falar sobre os direitos do consumidor. Ontem, 15 de março, marcou a data que surgiu ainda na década de 1960, quando começaram a ganhar força no mundo os debates sobre a proteção e os direitos de quem compra produtos e serviços. Março é conhecido como o mês do consumidor, uma data que ficou popular pelas promoções, ofertas e pelas grandes campanhas do comércio. Mas a verdade é que essa data vai muito além dos descontos. Ela também é um alerta. Alerta para direitos, para práticas abusivas, para golpes que crescem a cada ano e para uma nova forma de consumir, mais consciente e mais responsável. Afinal, o consumidor de hoje está mais informado, mas também mais exposto a riscos. O que o consumidor precisa saber para não cair em armadilhas? Como se proteger de golpes e qual é o papel da sociedade na construção de um consumo mais justo? Esse é o tema do Ponto de Conexão de hoje. E para falar sobre o assunto, está aqui comigo, ao vivo no estúdio, Maria Tereza Palmeiro, advogada, especialista em Direito do Consumidor. Muito boa noite, doutora Maria, seja bem-vinda. Boa noite, Cris. Boa noite a todos. Muito bem, também conosco aqui, Francisco Rudnick, advogado especialista em Direito Empresarial. Boa noite, Francisco, seja bem-vindo. Boa noite a todos os nossos telespectadores. Bom, a gente sabe que todo mundo é consumidor. Agora, não sei se todo mundo tem aí bastante consciência sobre seus direitos como consumidor e a gente começa o programa falando um pouquinho disso, né? A gente tem aí já o Código de Defesa do Consumidor há bastante tempo, começou na década de 90, é isso, Maria Tereza? 1990, sim. Começamos ainda com uma fala, né, de um presidente americano lá em 1960, dizendo, né, de como os consumidores mereciam ter a sua vez de fala, ser ouvidos. Isso veio caminhando no mundo até a gente chegar a isso. Qual é a sua avaliação, né, desde que a gente ganhou o Código de Defesa do Consumidor até agora? O Código de Defesa, ele surgiu de uma necessidade de uma população que começou a cada vez mais adquirir, né? E por conta disso é necessário ter regras. Os consumidores, eles são hipossuficientes em muitas informações. Então, acontecia de que eles ficavam carentes de ter os seus, enfim, problemas atendidos, cuidados. Então, por conta disso, foi elaborado o código. É um código protetivo que serve para igualar consumidor, fornecedor, empresas, para tentar fazer com que a relação fique mais igual. E de lá para cá, muito se mudou quanto ao perfil. Nós tivemos uma entrada absurda da internet, né? 1990, de lá para cá a gente não tinha e-mail, né? Então, as vendas virtuais, o tipo de consumo. Hoje, a venda virtual, ela é absurdamente maior que a venda física, né? Para se comparado, mas antes da pandemia, então ele acabou tendo que ser adaptado a muitas questões, assim. Então, hoje, ele é muito utilizado, é necessário. A gente vê que as questões virtuais, elas estão gerando alguns problemas, principalmente por conta dos golpes, né, que nós temos hoje, uma série deles e uma sofisticação absurda a cada dia que passa. Então, o Código de Defesa, ele protege essas relações. E ele
não perdeu nenhuma força desde a sua Constituição. Você também acredita, doutor, que a gente avançou bastante depois de ter esse código? Como é que o senhor vê essa caminhada até aqui? Com certeza. Me parece muito feliz a colocação da doutora Maria quando fala que o código é uma necessidade. Foi referido o contexto da década de 60, tem o famoso discurso do presidente John Kennedy, quando ele refere, definindo quem seriam os consumidores, somos todos nós, né? Num contexto em que se percebia uma massificação da indústria, uma produção maior, uma circulação maior de mercadorias e uma interação maior comercial entre, né, o cidadão comum e o mercado, né? E essa massificação trouxe algumas questões relacionadas a riscos de produtos mal feitos, a dificuldade de uma reclamação, a questão de eventualmente uma propaganda, né, enganosa ou, enfim, uma informação inadequada. E esses elementos todos movimentaram um pouco essa estruturação de uma legislação protetiva, e necessariamente protetiva, deve ser protetiva, por esse caráter, né, de hipossuficiência, vulnerabilidade que todos temos, né? Naturalmente nós, independente da formação, sabemos menos do que aquele fornecedor sobre o serviço que ele mesmo vende, temos menos informações. Então, todos esses elementos fazem com que a lei faça uma certa ponderação entre esses agentes, resguardando essa parte mais vulnerável. E, bom, desde esse contexto 60 até o nosso código em 90, nós tivemos aí algumas reformas ao longo do tempo no nosso código, mas ele sempre foi tido como uma legislação de vanguarda. Ele trabalha com alguns conceitos mais amplos, mais abertos, que conseguem fornecer subsídios para uma interpretação ao longo do tempo. Então, ele vai tratar de questões como a boa-fé, elementos que vão subsidiar as decisões, sempre ponderadas com o tempo que vivemos, o que faz com que seja uma lei que envelhece bem, coloquemos dessa forma, mesmo que se perceba, claro, necessidades de reformulações, revisões ao longo do tempo. E acho que o grande ponto colocado também pela doutora Maria é essa pequena coisa que é a internet, né? Sim. Que é também a ponta do iceberg de uma mudança de como nós interagimos, como nós nos relacionamos no mercado e tudo mais, que verdadeiramente chacoalha toda essa concepção, né? Então, quando nós falávamos antigamente daquela compra de porta em porta, né? O vendedor, o mascate que circulava, ou então, né, aqueles catálogos que circulavam de porta em porta. Assinatura de revista, né? Assinatura de revistas, né? Então, tudo isso acaba dando espaço para uma interação verdadeiramente em tempo real, no ambiente virtual, com todos os seus desafios que percebemos aí diariamente, né? Percebemos todos nós, porque todos nós acabamos agindo aí como consumidores, inclusive inúmeras vezes ao longo do mesmo dia, né? Verdade. A gente tem, na verdade, uma revolução, né? Antes, a gente, para comprar um produto, precisava sair de casa, ir até uma loja, né? Ou receber em casa um vendedor, como você disse. E hoje, em poucos minutos, alguns cliques, se compra o que se quiser pela internet. Ou pelo WhatsApp, muitas empresas também têm vendido muito e comercializado muito pelo WhatsApp, né, ou um conjunto, né, tem a plataforma, mas aí tem as redes sociais, o próprio Instagram, muita gente trabalha o seu comércio totalmente no Instagram, nos mais variados segmentos, né, então tudo mudou muito, de fato, né? Vocês acreditam que a gente precisaria adaptar o Código de Defesa do Consumidor a essa realidade, né, de tantos canais, tudo mais rápido, né, as lojas virtuais, as plataformas, o telemarketing, né, também? O código, com relação a essa mudança de perfil, o código ele traz, e que ele é muito utilizado hoje em dia, que é o direito ao arrependimento, né? Existe um artigo nele em que, quando a compra não é feita física, no local físico, o consumidor tem até 7 dias para desistir, pelo motivo que for. Não era bem o que eu esperava, não gostei. Por quê? Porque ele não está comprando, vendo o produto. Exato. Então, assim, após recebido, ele tem 7 dias para efetuar a troca. Isso ajusta muito com a nossa realidade de compras virtuais. A questão toda seria... Aí tem mais o quê? Tem a questão do direito à informação, tem a questão da publicidade correta que precisa ser feita. Isso tudo está lá já no código, tá?
questão de garantia mesmo, tirando a garantia do produto mesmo, a garantia 30 dias se for perecível, 90 dias, enfim. O código, ele, como o Francisco falou, ele é bem da vanguarda. Então, olha que interessante, ele é um código que é ajustado à nossa realidade. Ele pode ser ajustado. Claro, com o andar das coisas, eu acredito que muito vai evoluir ainda com relação ao tipos de venda, que a gente não sabe, né? Porque as coisas estão super rápidas. E talvez precise, sim, de alguns ajustes. Mas hoje o código, ele abrange, tá? Tem uma questão importante que não consta nele, que é a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Que isso é essencial, principalmente com relação a golpes, a vazamento de informações, certo? E então se usa subsidiariamente, se usa os dois, né? A lei LGPD com o código. Mas eu acredito que havendo essa necessidade, vai ocorrer, mas de qualquer forma, o que eu vejo hoje em dia é que ele é ele abriga todas as possibilidades. Sim. Com relação a essa questão, né, do código que você está trazendo, a gente tem grandes plataformas que vendem e, claro, você tem que colocar ali, para você poder fazer sua compra, tem que fazer o seu cadastro e muitas vezes tem que colocar ali um número de documento, né? Qual é a garantia, né? A pergunta trago para vocês dois. Qual é a garantia que o consumidor tem de que esses dados eles estarão protegidos, né? Que isso não vai vazar? O que hoje garante isso ao consumidor? O que o consumidor precisa estar atento quando ele vai colocar esses dados lá? Bom, em primeiro lugar, isso é uma obrigação das empresas. Né? Dados sensíveis pela própria LGPD, dados pessoais, é obrigação das empresas fornecer esse meio seguro. Se ela está possibilitando que exista uma compra virtual com dados, não, CPF, dados de cartão de crédito, é uma obrigação. O consumidor, ele vai, de certa forma, contar que isso esteja acontecendo. Sim. Aí tem a forma da internet que tem o cadeado, tem vários detalhes, certo? O que me parece ser importante aqui é efetuar esse tipo de compra em lojas, em empresas que têm um histórico, que são conhecidas, que têm uma boa avaliação. Tem tantos hoje em dia canais de avaliação, né? Reclame Aqui, o Procon, índices, rankings de maiores demandados. Então, isso é importante, mas é obrigação da empresa. Se acontecer algum vazamento de dados, ela vai responder por isso, sem dúvida. Como é que você vê essa questão? Perfeito. Plenamente de acordo, né? O que me parece aí possível acrescentar é até acerca do comportamento consumidor de uma autoproteção, né? De realmente, numa análise criteriosa, verificar qual dado está sendo exigido naquele ato de compra, se ele é compatível com aquele ato de compra, né? Por exemplo, claro que o meu endereço é necessário para uma entrega, claro que o meu CPF é necessário para uma obrigação fiscal daquele determinado fornecedor, né? Mas, ao mesmo tempo, esse endereço pode estar sendo solicitado num contexto de uma compra rápida, em balcão, em que não há uma necessidade desse tipo de cadastro. Então, de certa forma, um pouco desse resguardo próprio também me parece um bom caminho para essa garantia do consumidor de um bom tratamento dos seus dados, né? Uma certa autoproteção. Mas, verdadeiramente, como a doutora Maria colocou muito bem, é uma obrigação, né? A lei estabeleceu como um dever esse tratamento de acordo com a lei. Não é legal tratar dados, não é legal coletar dados pessoais, né? Então é natural que os empreendimentos tenham um interesse em fazê-lo e há interesses até mesmo lucrativos econômicos nessa questão de coleta e tratamento desses dados, mas isso tem que ser feito nos termos da lei, né? Observando ali critérios específicos colocados na legislação, né? O consentimento desse consumidor de que está acontecendo aquele tipo de coleta, aquele tipo de tratamento. E, efetivamente, o cumprimento disso, ele, na medida em que é um dever, vai passar pela sanção, né? A gente espera também, aí da intervenção estatal,
a fiscalização e a punição do descumprimento disso, para além de eventualmente reparar um dano de um consumidor, num vazamento, aquilo que ele mesmo acabou experimentando, né? Então também precisamos aí do papel ativo, né, do Estado nesse trabalho de impor esse cumprimento da obrigação do tratamento legal de dados pessoais. Para as empresas, Francisco, a gente tem um trabalho maior, né? Assim, considerando o digital, considerando os novos canais, né? E toda essa questão da proteção de dados. O que isso gerou isso pesou para as empresas, ou para as empresas isso acaba também sendo um avanço, acaba possibilitando? Perfeito. Me parece uma situação aí com dois lados, vamos colocar assim. Por certo que isso aumenta, né, os custos de transação, os custos que aquela empresa tem para operar no seu determinado mercado. Ela acaba, em algum grau, assumindo certos riscos, né? E para mitigá-los, para então estar adequada, ela vai buscar mecanismos, aí, dependendo do seu porte, como ferramentas de compliance, estruturas internas de fiscalização, de como isso ocorre, né? Para também se resguardar nesse cenário. Mas existe um aspecto reputacional atrelado ao bom cumprimento desse tipo de legislação, que de certa forma vira um ativo para a empresa, né? E hoje esse aspecto reputacional é muito bem visto, né? Nós temos aí um consumidor em algum grau mais consciente, que muitas vezes vai prezar por um fornecedor, né, por uma empresa que é cumpridora da legislação, que acaba atendendo a todos esses requisitos de tratamento de dados, de cautela e tudo mais. E essa certificação, né, de um cumpridor daquela obrigação pode se reverter num ativo, se reverter em vendas, se reverter até mesmo em faturamento. Mas sem sombra de dúvidas, né, isso cria um cenário que para os empreendimentos se aumenta custos e de certa forma também riscos, né? A gente tem essa questão do digital, das compras online, né, do e-commerce, e assim, ficou mais fácil comprar. Sim. Né? Em alguns cliques vai ali, compra, resolve a vida mais rápido, não precisa deslocar e tal. Algumas pessoas acreditam, porém, que ficou mais difícil reclamar. Como é que vocês consideram isso na experiência, né, que vocês têm, né, diariamente aí com consumidor, com empresas? Maria Tereza. A reclamação ela é mais complexa porque existindo no meio virtual, a gente sabe que a gente vai acabar reclamando numa IA. E a gente precisa ter paciência, sim. Eu vou dizer que eu precisa de paciência, mas isso depende da empresa. Tem algumas empresas que funcionam bem, sabe? Esses chats de atendimento, se não consegue resolver, aí vem uma pessoa e aí você vê que é uma pessoa que está conversando contigo, aí ou às vezes por e-mail, mas aquela questão física é raro, só nas lojas que a gente consegue que a gente vê de grandes departamentos, enfim, que aí a gente pode até lá, mas várias outras empresas, a reclamação é por plataformas, né? Por um meio virtual. E aí, pegando exatamente o que o Francisco falou, a forma do pós-venda vai interferir diretamente na imagem daquela empresa perante o consumidor. Porque a gente vive numa sociedade aqui no Rio Grande do Sul especial de pessoas que reclamam, elas vão atrás dos seus direitos. E a gente tem plataformas que fazem rankings, tem pessoas que procuram, põem lá no Google, deixa eu ver, eu não conheço muito bem essa empresa, vamos lá, vamos colocar ali. Aí já vi que tem eu conheço várias pessoas que tem esse comportamento e acho importante ter. Sim, importante. Então considerando essa possibilidade de ter mais dificuldade no pós-venda, de estarmos diante, talvez, de uma empresa não muito séria, em que pode ser criminosos, às vezes acontecem, que prometem entregar e não entregam, é importante fazer pesquisa antes. Eu sei que vai atrapalhar um pouquinho a rapidez da compra, né? Mas é fundamental. É fundamental ver a avaliação. Sim. A avaliação é importante. Desconfie de coisas muito fáceis. De preços muito baixos, irrisórios, né? De coisas que a gente tem noção. Olha, aquilo ali no dia a dia eu vejo está 10 e ali está 2. Não existe isso. Não existe.
Então, vale também do consumidor, o consumidor precisa se assegurar e a gente precisa repetir isso de todas as formas. Existem várias cartilhas que estão aí, né, que ficam, a gente recebe por delegacias de crimes cibernéticos, Associação de Defesa do Consumidor, PROCON, muitas orientando. Então, aquilo ali precisa ser seguido, porque... E outra coisa, passando em algum problema, é necessário fazer um boletim de ocorrência para que a gente tenha a real estatística do que se passa e a empresa em questão. Então, assim, a informação é muito importante. Até para não seguir, né? O problema sendo lesando outras pessoas. A questão da avaliação das empresas, né? A gente tem, por exemplo, o site Reclame Aqui, que é um canal ali onde você consegue ver a pontuação, né? O quanto aquela empresa é resolutiva, né? E a relação também que as empresas, o valor que as empresas têm dado para isso, também certamente contribui para o crescimento delas, essa reputação, né, o quanto ela é pontuada ali, ou seja, esse tema de casa, de como é que eu vou atender o meu consumidor que não está satisfeito e ser efetivo, acaba retornando para essa empresa, né? Sem sombra de dúvidas, né? A gente percebe claramente que o maior acesso à informação, a forma de hoje, enfim, interagirmos, né, num todo, no meio digital, ela faz com que seja muito mais fácil a gente ter acesso à reputação daquela empresa por qualquer plataforma dessas referidas, seja mais famosa, menos famosa, enfim. E isso acaba sendo, né, de tão fácil acesso que é sensível, né? Então, com certeza, uma reclamação colocada nesse tipo de plataforma e tudo mais, ela acaba, de certa forma, doendo na empresa. E eu não digo no mau sentido, né? Muitas vezes os problemas podem acontecer. É natural, a gente está falando, às vezes, de negócio em grande escala, né? E a questão de como se lida com esse problema, como a empresa lida com aquele problema, também é muito relevante. Então, muitas vezes, ter ali uma reclamação colocada, né, é menos importante do que como ela foi resolvida e como está aquela solução ali, né? Então essas plataformas têm também a possibilidade de criar essa reputação boa a partir de um problema. Mas realmente, né, a sensibilidade hoje, o fácil acesso, né, todos nós validamos essas contratações e temos que fazer, né, como foi colocado pela doutora Maria, indispensável que se verifique, né? Hoje em dia a gente percebe até mesmo verificando, né? Então, um grande fornecedor, uma grande loja de varejo, às vezes o site é igual, mas ali é .com, alguma coisinha. E, né, o layout é similar, tudo aquilo nos lembra aquele outro site, só realmente aquele preço é, de certa forma, fora da realidade, até para nos atrair mais, né? E isso pode acabar nos induzindo aquele erro, né? Então, essa é uma prática também comum hoje, então essa validação vai realmente na minúcia, no detalhe, né? Isso faz com que a gente perceba que no Brasil, em especial, pela vulnerabilidade da população em geral e tudo mais, que essas pequenas nuances, né, realmente importam e podem acabar representando uma compra equivocada, né, inconsciente, né, uma prática, enfim, ruim, né, de comércio por parte desse consumidor. Essa questão da reputação das empresas, a gente tem inclusive nas plataformas, grandes plataformas de vendas no e-commerce, que tem a busca dos produtos por avaliação, né? Bem avaliado, o vendedor bem avaliado, né? Ali na busca já vem, né? Ó, esse aqui é 5 estrelas, esse é mais ou menos, né? Então, é possível fazer esse filtro, né? Sim. Assim como é possível avaliar o produto que recebeu. Então, perfeito. O tratamento do vendedor, porque essas plataformas são de marketplace. Isso. E elas têm responsabilidade essas plataformas, elas precisam assegurar que aquele vendedor que ali está é correto. Então, se tem uma mínima, por exemplo, produto falsificado, um vendedor que não... Acontece, às vezes compra o celular e leva um tijolo, né? Sim, aconteceu em algum lugar, mas assim, uma loucura. Mas a plataforma precisa se assegurar que é sério. Claro que como funciona? Tendo qualquer dúvida, eles bloqueiam o acesso desse vendedor.
tá? Mas o que é muito importante? Analisar a avaliação, que nem Airbnb, né? Ué, a gente vai ficar num lugar, a gente vai escolher um lugar que tem bastante movimento e que é muito bem avaliado, né? Imagina, você vai ficar numa casa, botar suas coisas, vai fechar, vai sair, vai voltar. Precisa ser assim. Não dá, a gente não pode resolver ser aventureiro nessas horas. Não, né? Não tem como, não né? tem como. Então, essas plataformas de marketplace, elas precisam se responsabilizar, sim, também. Agora, tem as grandes empresas que são as próprias empresas que vendem, né? Então, não existe essa avaliação, mas existe a imagem delas perante o mercado, por conta exatamente desses canais de reclamação. Porque a gente tem que levar em conta que problemas vão acontecer. Francisco falou exatamente isso. Isso vai acontecer. Nossa vida tem problema. O que a gente precisa saber é como que ele vai ser resolvido. Como que vai ser? A gente vai num restaurante. Acontece alguma coisa, às vezes. Que forma o restaurante resolveu? Eu estou ali presencialmente, não estou nem falando de virtual. Como é que ele vai resolver o meu problema? Ele vai me prestar uma boa assessoria? Ele vai me tratar bem? Ele vai dizer, olha, desculpa. Porque isso acontece, é da vida. A gente está à mercê de situações de dia a dia que às vezes não acontece sempre que a gente quer, né? Verdade. A grande maioria das vezes, por sinal. A gente também acompanha aqui, né, às vezes conversamos com os sindicatos dos lojistas, né, dessa mudança também que acontece. A gente tem muito e-commerce crescendo, se avolumando cada vez mais, e aquelas empresas que se mantêm ainda no varejo com as lojas, né, na rua ou fisicamente dentro de shoppings, o trabalho, a mudança que precisa ser feita para continuar vendendo nesse formato, né, atraindo os consumidores. Então, a gente vê assim, que existe lojas que acabam servindo espumante para cliente que vai lá comprar uma bolsa, né? Ou, enfim, um encantamento, né, para o consumidor achar que vale a pena sair de casa, estacionar o carro, entrar numa loja, né? Por outro lado, tem empresas que também não conseguiram acompanhar esse crescimento digital, não se atualizaram, ainda estão lá, como se costuma dizer no popular, no tempo do EPA, entre aspas, né? E o quanto essas empresas também acabam perdendo, né, por não oferecer isso aos clientes, né, aos consumidores. Não, perfeito. Comercialmente, né, no âmbito aí, na visão do empresário, a internet é um instrumento de expansão, né, um potencializador enorme daquela capacidade dele de capilarizar a sua venda, de distribuir sua mercadoria, né, aquele que antigamente atuava num único município, ele daqui a pouco acessa todo o Brasil, enfim, até mesmo fora dele, através da internet, né? Então, sem sombra de dúvidas, se imagina que para a empresa do futuro a gente tem algum tipo de interação digital. A gente mudou muito a nossa forma de consumir, né? Tu falando como era antigamente, né? Quer dizer, aqui eu me recordo um pouco daquelas áreas em que o comércio de rua era muito vivo. Sim. Né? E era uma loja do lado da outra e a gente caminhava, né? E aí sabia que perto daquela loja tinha aquela outra e acabava, então, tendo aquela rua, né, muito vívida comercialmente, né? Isso, de certa forma, tem deixado de acontecer e a gente vê até na nossa capital aqui, Porto Alegre, enfim, zonas que tinham muito prestígio nessa questão de comércio. O centro, né? O próprio centro. O centro da cidade, a região da Zenha, enfim, entre tantos outros exemplos, né? Em que se diminuiu muito esse número de lojas porque a modernidade chegou, né, em algum grau, né? Então, não estar adequado a isso me parece um contrasserviço com a continuidade do negócio. E a gente vê aqui um aspecto muito interessante, porque conforme muda a nossa forma de se relacionar, né, com a internet, etc., e a legislação vai avançando até mesmo em algum grau de interpretação, algumas delas que vêm surgindo, né, como a gente citou aqui um exemplo da LGPD, ela não tem uma aplicação limitada ao âmbito digital. Né? A gente, claro, vai falar dela muito mais no âmbito das empresas de tecnologia, dos provedores de buscas, etc., etc.,
mas ela tem uma aplicação em potencial até mesmo para o mercado da esquina. Né? Então, assim, mesmo assim, não querendo entrar no digital, essas novas mudanças, né? essas mudanças, essas novas legislações, acabam, de certa forma, também atingindo esse que se nega nesse caminho, né? Até agora, ouvindo o Francisco falar, me lembrei de situações muito recentes, assim, de estabelecimentos comerciais que já aconteceu comigo, com pessoas que eu conheço, que aí chega para pagar, não aceitamos cartão, não aceitamos Pix, é só dinheiro. Aí fica assim, Quem oi? anda com dinheiro? Restaurante. Comida, né? É. Aí fica assim, oi? Deve ser de quem? Então, ainda pode isso, doutora Maria Tereza? Pode? Claro. Pode. O empresário, ele escolhe o que Aceito só dinheiro, mas ele tem que avisar, né? Ele tem que avisar lá. Ele tem que avisar, sim. Mas assim, esses restaurantes são poucos, né? São poucos. Mas é sempre uma grande surpresa, assim, né? No momento que a gente vive, assim, ao menos o cartão, né, de crédito ali. Não, Pix já é uma surpresa, alguém que não aceite Pix, né? A gente fica assim, você que ouve bem? Porque cartão até eu entendo, porque tem a taxa, né? Sim, a taxa de serviço. E enfim, é uma escolha do empresário. Tá? Ele vai perder aquele cliente, mas ele vai ganhar de outro lado, enfim, é a escolha dele. Mas o Pix é uma coisa, né, de não aceitar. Mas hoje em dia é difícil, né? São poucos. São poucos realmente. Né? Assim. Os táxis estão aceitando, né? Os aplicativos, né, de mobilidade também. Então... porque é cada vez mais raro as pessoas estarem com dinheiro em papel. Né, cada vez, até existem pessoas que usam, mas é cada vez mais raro. É um perfil, né? Tem um perfil de pessoas que usam ainda, assim. Ainda tem, então... mas sempre aquela coisa assim, né? Aí, não, mas como assim, mas tem que avisar. Mas aí tem uma plaquinha bem pequenininha, lá no cantinho da porta. Né? E aí, bom, mas tá lá a placa, daí, bom, tem que... eu vou dizer, assim, que eu acho que 2 vezes... passei por situações assim de não aceitar cartão. Uma eu já sabia, porque era bem conhecido, que só aceitava dinheiro, mas sem dúvida precisa, senão eu vou consumir, aí eu vou chegar no final e a gente vai ter que dar um jeito. Vamos lavar os pratos. Não, alguma coisa vai ser feito. Eu vou embora e volto aqui outro dia para pagar. E aí vai do empresário confiar e seguir. É um risco que ele corre. Agora, essa relação, né, de confiança com o consumidor, claro que isso é muito complexo, muito delicado, né? Mas aconteceu no final de semana, eu fui até uma loja de roupas infantis e estava com a minha filha viu uma coisinha para o cabelo e queria. Aí eu disse, tá, vamos levar. Aí quando eu fui pegar o celular para fazer o pagamento, eu estava sem bateria. Eu disse, não vai dar para levar, porque a mãe ficou sem bateria no celular. Mas eu queria não sei o quê. E na mesma hora a moça disse, não, pode levar, me dá aqui o teu WhatsApp e quando tu chegar em casa eu já te mando um link e tu faz o pagamento. Eu falei, beleza, fui para casa, paguei depois. Mas assim, a confiança que ela teve em mim de que eu ia fazer esse pagamento, né? Bom. Eu acho isso muito bom, porque de 10 que ela faz isso, uma não paga. E as outras 9 ficaram assim, ó. Hoje tu lembrou... Voltam a comprar. Exatamente. Eu lembro dela. Cris, lembrou da situação aqui, dizendo, olha só... Então, assim, isso vale muito mais do que aquela perda que ela teve lá com uma pessoa que não pagou. Claro. Porque a pessoa, quando recebe essa confiança, sente, que legal, a pessoa confiou em mim, confiou na minha honestidade e vale a pena eu comprar dessa pessoa, contribuir com o negócio isso dela. Isso vincula, né? Vincula que cumpra o que foi combinado. Exato. Na maioria das pessoas. Na maioria. Bom, e aqui na capital a gente teve uma ação especial que marcou o Dia do Consumidor, celebrando então aí no dia 15 de março, né? E também o Dia do Ouvidor, que é lembrado no dia 16 de março, que é hoje. Então teve um mutirão, a gente vai mostrar um pouquinho aí, um mutirão de atendimento no Largo Glênio Pérez, no Centro Histórico, que atendeu cerca de 200 pessoas
nesta segunda-feira, uma iniciativa que foi promovida pela Secretaria Municipal de Transparência e Controladoria e reuniu equipes do PROCON Porto Alegre, da Central do Cidadão 156 e também da Ouvidoria Geral do município. A população teve oportunidade de esclarecer dúvidas, registrar as reclamações, denúncias e também receber orientações sobre relações de consumo. Também foi possível abrir protocolos, acessar serviços da Prefeitura, encaminhar sugestões, elogios, reclamações e denúncias. Bom, esses eventos são sempre bacanas, assim, né? A pessoa está passando ali, uma oportunidade também de já resolver uma questão e também de lembrar, né, a população dos seus direitos, né, dessa possibilidade aí de fazer valer aquilo que está lá no Código de Defesa. Eu vou chamar o primeiro intervalo e daqui a pouquinho a gente volta, a gente vai falar sobre também como se proteger, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre os golpes, que a gente sabe que tem muitas pessoas aí acabando vítimas disso aí pelo Brasil afora. Compras falsas, clonagem de cartões, fraudes cada vez mais sofisticadas, né? Então daqui a pouquinho a gente volta para conversar sobre isso. Até já! Estamos de volta com o Ponto de Conexão, falando sobre os direitos do consumidor. Estão comigo ao vivo no estúdio Maria Tereza Palmeiro, advogada especialista em direito do consumidor, Francisco Rudnick, advogado especialista em direito empresarial, e a partir desse bloco também participa do programa Felipe Kirchner, dirigente do Núcleo de Defesa do Consumidor e Tutelas Coletivas da Defensoria Pública do Estado. Seja bem-vindo, Felipe. Uma boa noite para você. Boa noite, professor a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, a gente sabe que existem muitos golpes, né? Muitos golpes que acontecem cada vez mais frequente, cada vez mais sofisticado, cada vez mais com uso de tecnologias, né? E no primeiro bloco a gente falou um pouquinho sobre as questões do e-commerce, né? Falamos sobre como é que surgiu aí o Código de Defesa do Consumidor. E é claro que está tudo atrelado, né? Então, nesse bloco eu queria começar falando um pouco com vocês a respeito dos golpes, das fraudes, em como as pessoas podem se defender, mas como o Felipe está iniciando esse bloco conosco aqui, eu vou pedir inicialmente, Felipe, para você explicar como é que funciona o trabalho do núcleo do consumidor lá na Defensoria Pública, né? São problemas coletivos que vocês recebem quando o PROCON não conseguiu levar adiante. Como é que é isso? Isso, a Defensoria Pública, na verdade, ela se insere no que a gente chama de um sistema de proteção de defesa do consumidor, né? Esse sistema tem alguns braços, algumas instituições que são do conhecimento do nosso telespectador. O mais, talvez, visível seja o PROCON, né? Junto com o PROCON, nós temos os conselhos estaduais e os fundos estaduais que custeiam esse sistema. Algumas instituições, né, que são autônomas, como é o caso da Defensoria Pública, do Ministério Público, a gente também integra esse sistema, né, indiretamente. Então a gente sempre diz que a primeira porta de entrada do consumidor no sistema, até um passo antes, a primeira porta de busca por solução é com o próprio fornecedor. Né? O problema é que grande parte desse sistema é transformado no saque dos consumidores, dos fornecedores, porque não se resolve o problema e o consumidor é jogado até o sistema. O segundo momento é procurar, né, os balcões dos consumidores, como nós temos aqui na PUC, e os PROCONs. E o que o balcão, né, os balcões do consumidor e os PROCONs vão fazer? Eles vão fazer uma primeira tentativa de intermediação daquele problema, né, de consumo, e vão efetivamente abrir algum tipo de reclamação administrativa quando entenderem que há uma ilegalidade, principalmente em situações que são recorrentes, né? Não se resolvendo, aquilo precisa ser de alguma forma encaminhado para uma judicialização. E aí o consumidor vai poder buscar a advocacia privada, ou o serviço de atendimento das universidades, como nós temos aqui na PUC e SAJUG, ou a Defensoria Pública, né? E como é que funciona o atendimento na Defensoria Pública? Os casos individuais que a Dona Maria e o Sr. João procuram a instituição, eles são tratados porque a gente chama de UCA, que é a nossa Unidade Central de Atendimento e Ajuizamento, que aqui em Porto Alegre ela é tematizada e ela é especializada, né? Tem atendimento em saúde, e uma das especializações é
efetivamente o consumidor. Temos 2 defensorias atuando só especificamente em consumidor e que encaminham as nossas demandas para o nosso centro de mediação. Porque a Defensoria Pública tenta, e é um munus institucional, que a gente resolva os problemas extrajudicialmente, porque se entende que essa é realmente a melhor solução para o consumidor. A Defensoria também conta com núcleos especializados das mais variadas temáticas, desde a violência contra a mulher, questão criminal, enfim. E um deles é o Núcleo do Consumidor e Tutelas Coletivas, que ele congrega, na verdade, 2 temáticas que não precisariam estar juntas, que é a defesa do consumidor e a tutela coletiva, para o nosso telespectador entender bem. O que é tutela coletiva? É quando a gente tem uma pretensão, um litígio ou um processo que não envolve só uma pessoa, mas envolve uma classe, uma pluralidade de pessoas. E que nós vamos ter um ente legitimado, que pode ser a Defensoria Pública, pode ser o Ministério Público, pode ser uma associação, né, no caso dos consumidores, que vai veicular aquela demanda em nome de toda uma coletividade. O núcleo do consumidor, então, ele agrega essas 2 temáticas. Porque a tutela coletiva, ela perpassa os demais núcleos. Eu vou ter tutela coletiva na saúde, em outros núcleos. Mas o núcleo do consumidor, que é o que eu dirijo, ele fica mais especificamente voltado a essas temáticas coletivas. Mas não só isso, porque nós temos, né, uma incumbência de ajuizar ações. E o problema que nós temos hoje, que é endêmico no país, é do superendividamento. E o que nós estamos fazendo? A gente tem parceria com o Procon de Canoas e com o Balcão aqui da PUC, onde nós fizemos um projeto piloto com essas 2 instituições, porque entendemos que essas 2 instituições são referência na área. Eles fazem a parte pré-processual dessa demanda e encaminham para o núcleo que nós ajuizamos as ações individuais. Mas isso é singular, porque, como eu disse, o atendimento individual do consumidor, ele é diretamente, né, pego e atuado pela ponta. Mas o núcleo faz alguns atendimentos quando a gente entende que são estratégicos, uma litigância mais estratégica da instituição, que é o caso do superendividamento, que nós estamos concentrando parte dessas ações para criar uma modelagem, né, que já está sendo replicada para os colegas depois na ponta. O consumidor que vai buscar a defensoria lá em Bagé, em Canoas, que tem que ter um atendimento tão especializado, né, tão de tanta qualidade como o que é oferecido pelo núcleo. Então a gente começa com uma modelagem de cima para baixo para criar um protocolo de atendimento e determinadas práticas que vão ser depois replicadas para os defensores lá da ponta. Essa é uma das atuações do núcleo. Perfeito, Felipe. Eu vou colocar aqui uma pergunta para vocês 3, né? Cada um trazendo, claro, da sua experiência. Quais são os segmentos que mais têm trazido problemas de falta, né, dos direitos do consumidor, que tem trazido mais reclamações, mais registro, mais denúncias? Pode ser a doutora Maria Tereza. O que eu vejo, eu acredito que o Felipe vai saber bem mais do que eu, porque ele vai ter todos os rankings, né? Eu tenho só do que eu atuo. Eu acredito que o banco, né? Bancário, fintech, são as empresas, o núcleo, a área, né, de negócio. Mas também, e aí me corrija se eu estiver errado, é porque também tem muitos consumidores vinculados àquilo. Então, quanto mais tem pessoas utilizando de um serviço, mais vai ter reclamações. Também tem isso, isso, né? É uma coisa que tem que pesar. Eu vejo isso. Entendo também que que antes era, há alguns anos, 15 anos, um super... volume, telefonia hoje mudou um pouco. Esse é um ponto interessante. Mudou, né? A dinâmica, a telefonia mudou. Depois que virou, saíram as ligações e ficaram a parte de WhatsApp, ligação de dados, mudou completamente o perfil da litigância com relação à telefonia, porque se tinha um outro padrão, né? Uma outra forma de faturamento. Então, eu acredito que isso tenha diminuído. E o varejo me parece que não tem nenhuma oscilação tão
tão grande assim, né? Mas eu acredito que seja o banco. Eu acho que tem, assim, como a doutora coloca, tem casos de certa sazonalidade, né? As telefonias, realmente, algum tempo atrás, era o carro-chefe, né? Exatamente. Hoje, eu diria que o que se mantém permanente é a questão de produtos e serviços, né? Contratação de produtos e serviços e que, de alguma forma, ou o serviço não é bem prestado, ou não é executado, ou o produto, de alguma forma, tem algum vício ou algum defeito, né? Isso se mantém mais ou menos estável. Agora, o grande problema que nós temos hoje é a questão financeira, principalmente com o superendividamento. Que a gente tem, assim, e não tem medo de errar, de usar uma palavra que traduz realmente a realidade. A gente vive uma pandemia de superendividamento no Brasil, né, que é agravada por uma série de condicionantes. Aqui no estado, por exemplo, a questão das enchentes, que leva a uma vulnerabilização da população, e o meu público assistido, né, da Defensoria Pública, que, diga-se de passagem, corresponde a 85% da população brasileira só pelo critério de renda, né, que são os 3 salários mínimos. A gente está falando aqui de quase 190 milhões de pessoas. São pessoas que vivem no limiar da pobreza. Então são pessoas que, se tiverem algum tipo de desorganização na sua vida, inclusive, né, colegas, assim, situações em que eles não dominam, um divórcio, uma doença na família, um desemprego, não tem aquela gordura para queimar. Quer dizer, eles vão, se não pagarem o cartão de crédito ou cheque especial em 1 ou 2 meses, ficam enredados naquela situação. Então, tem as questões climáticas, tem a questão das bets esportivas, que é uma questão absolutamente problemática. Então, hoje a gente vive uma situação interessante de passar até para o nosso telespectador, né? O que é o superendividamento? Endividado, eu acredito que todos nós, em algum sentido, nós estejamos. Todo mundo tem um boleto para pagar. E não há uma demonização do endividamento, porque, né, tomar um empréstimo, inclusive, pode ser necessário para a pessoa ter acesso a algum tipo de bem que seja essencial. Moradia, educação. O problema é que a gente vive uma oferta absolutamente descontrolada do crédito. As pessoas não procuram crédito, elas são procuradas pelas financeiras, e é um mercado absolutamente espoliativo, absolutamente perverso. Então, o que é o superendividamento que nós chamamos? É quando a pessoa está numa situação tal de enredamento daquelas dívidas, em que o patrimônio atual e futuro dela não vai dar conta daquelas dívidas. Ela fica escravizada por aquela situação contratual. A gente atende na Defensoria, no balcão aqui, pessoas que têm 10, 12 credores com 5, 6, 8 dívidas com cada um deles. Nossa. Então, a gente atendeu, vou dar um caso de uma enfermeira aqui de Porto Alegre, ganhava em torno de R$ 6.500, quer dizer, uma renda, num contexto, uma boa renda, e estava devendo, por ludopatia de questões de bets esportivas, mais de R$480 mil. Então, se pergunta como é que uma pessoa tem acesso a um crédito num tal endividamento que é completamente incompatível com a renda dela. Você entendeu? Então, a gente tem todo um mercado de uma concessão irresponsável desse endividamento. E chegamos aqui agora a algumas inovações do CDC que modelam um pouco de como é que nós tratamos esse caso. Porque, na realidade, essa pessoa, ela faz a dívida e essa dívida aumenta exponencialmente em PG, assim, sabe? Porque esse valor de 480, ele não iniciou assim, não, né? Claro que não. Então, é inviável e intratável. E ela vai entrar com superendividamento, ela vai... Como é que ela vai conseguir suprir isso? É interessante, valor, né? É interessante a gente passar até, porque realmente muito do público que está nos assistindo pode ou estar numa situação como essa ou conhecer alguém que está numa situação como essa, né? Então, como é que funciona? O código ele foi atualizado agora em 2021 e ele começa, na verdade, com uma situação que a gente chama de pré-processual, que é uma tentativa de renegociação. Então, a pessoa vai ter que procurar ou a Defensoria Pública, ou o Balcão do Consumidor, ou o PROCON, e essas entidades vão fazer um raio-x, no primeiro momento, do que ela precisa, do que a gente chama do mínimo existencial. O que ela precisa para sobreviver, dado a consideração dela, de si própria, do seu núcleo familiar. Vamos fazer um raio-x dos seus ganhos e das suas dívidas. Com isso, se chamam todos os credores para uma audiência de renegociação. E esses credores, e percebam, não são os créditos que estão impagos, são todos os créditos que ela tenha. Porque a lei determina que os credores não só compareçam a essa audiência, mas compareçam com a ideia de, com base na boa-fé objetiva e de função social dos contratos, evitar a ruína financeira do seu parceiro contratual. Então eles devem comparecer e ofertar propostas de renegociação. Quem não faz isso, quem não comparece, não tem informação sobre o crédito ou não oferta, pode inclusive ser sancionado, né, judicialmente. E depois se entra com a ação. Qual é a perversidade desse mercado? É que muitas vezes o credor,
a instituição financeira, lamentavelmente, lucra mais com a inadimplência do que com o pagamento em pontualidade. E tem 2 créditos aqui que a gente sempre diz que o consumidor tem que fugir deles, que é o cartão de crédito e o cheque especial, que são os créditos, como a doutora falou, exponenciais, porque são aqueles que têm taxa de juros mais, né, escorchantes, por assim dizer, e que elevam muito essa taxa da dívida. Então, assim, na judicialização, todos esses credores que não fizeram a renegociação vão ser chamados numa demanda e vai ser imposto aos credores um plano de pagamento judicial. Que caiba no bolso do Que caiba no bolso do credor, inclusive com algumas determinações judiciais de moratórias e de retirada de taxas de juros. E o que é interessante, todos esses contratos que vão integrar essa ação, eles podem ser revisados na própria ação. E isso é muito comum que o consumidor tenha lá uma relação contratual com uma instituição financeira que remonta a 10, 12 anos atrás. Só que não é o mesmo contrato, porque ele fez sucessivas renegociações desse contrato. Ele está no 3º, 4º, 5º contrato. Obviamente que as taxas de juros vão subindo, né? Aumentando. E tem uma súmula do STJ que ela permite que a gente revise toda a relação contratual. Então, quando a Defensoria Pública entra com a ação de superendividamento, ela tem um caráter dúplice. Ela pretende, primeiro, revisar todas aquelas relações contratuais e muitas vezes na revisão vão ser retirados encargos que não só de juros moratórios, remuneratórios, taxa de permanência, a venda casada do seguro, uma série de encargos são ilegais, que muitas vezes a pessoa inclusive já pagou aquela dívida porque ela remonta de contratações anteriores que já tinham essas mesmas ilegalidades. Mas no final das contas, depois dessa revisão de todos os contratos, como eu disse, é nomeado um perito, e o perito faz um plano de pagamento que deve ser cumprido em 5 anos. A lei fala desse prazo de 5 anos para que o consumidor possa adimplir e saia de alguma forma depois, né, livre daquela escravidão contratual, terminado esses 5 anos. Uma coisa que, Felipe, eu te questiono é que dos clientes que eu atendo em que tem superendividamento, as propostas que vêm são muito boas. Realmente com descontos, porque a grande maioria dentro de uma empresa vai para perda financeira. Então, assim, eles querem quitar aquilo ali e querem também diminuir o número de processos, porque para eles é um passivo, né? Então, como é que funciona isso? Só que eu tenho uma visão, claro, né, restrita, não conheço todas as empresas. Eu já estou perguntando aqui para mim. À vontade, à vontade, vocês podem se perguntar, o superendividamento lá, o que tu vê? Tu consegue ver que ele funciona de fato? A gente vê que é uma questão de cultura. Nós ainda não temos uma cultura de efetivamente estender a mão ao parceiro contratual que está na situação de ruína. Vou fazer um paralelo. E aí o colega pode falar mais no âmbito do direito empresarial. Hoje nós temos lá uma recuperação judicial, com stay period, com uma série de garantias, onde isso já está mais consolidado. O que a gente percebe é que as grandes instituições financeiras, e aqui eu cito um bom case aqui, que é o Banrisul aqui no estado, eles começam a criar departamentos internos, né, de tratar esses casos especificamente. Porque o que a gente percebia inicialmente? Que aquele credor que tem um crédito, entre aspas, garantido, e garantido não como um crédito real, né, um bem garantido, mas tem um crédito consignado, ou aquele com débito em conta, ele efetivamente não apresentava propostas. Porque realmente aquele crédito ele é um crédito que está numa taxa média de mercado, né? E o banco está bem ali, porque ele está recebendo diretamente. Só que o intuito da lei é que o credor ele estenda a mão ao parceiro contratual dele. Então a questão não é o que está sendo pago ou o que está sendo impago. O que a gente percebia é que as melhores propostas, elas iam naqueles créditos que a gente chama de créditos podres para o sistema financeiro. Das perdas, que entraram na perda já da empresa. E para o meu assistido, inclusive, que é um perfil bem específico, o meu perfil de assistido é um assistido que não tem bens a pagar. Então o que é interessante nesse processo? Nós estamos, inclusive, aqui otimizando a possibilidade de pagamento do crédito. Porque ele não iria pagar de uma outra forma e o credor não iria conseguir buscar e esse crédito iria ser socializado com toda a coletividade. Claro. Então, assim, a lei também tem um intuito não só educativo para o próprio consumidor, como de sanear essa inadimplência do mercado. Mas isso, como eu disse, depende de uma certa... a gente assimilar
essa cultura da norma, e a gente sabe que para o direito, uma norma que está vigorando há 3 anos aqui, não tem nenhuma jurisprudência formada. E é interessante, né? Porque aqui no Rio Grande do Sul, a questão do superendividamento, ela nasce aqui. Ela nasce dentro da academia, professor Cláudio Lima Marques, Bruno Miragem, Defensoria, Poder Judiciário, e hoje a gente tem aqui talvez um dos únicos lugares do país que nós temos uma vara especializada em superendividamento. Doutora Karen Bertoncello, que é absolutamente especialista no assunto. Qual é a tragédia? Depois de 1 ano e meio, mais ou menos, implementada, ela tem 15 mil processos. Ah, sim, sem dúvida. Né? E o problema é que nós não temos uma jurisprudência depois, porque a doutora Karen concentra essas ações. Mas na fase recursal do Tribunal de Justiça, são 56 desembargadores que julgam a temática. E aí, aquela jurisprudência, ela não se sedimenta num grau de especialização exigido para que esse processo de cultura fosse antecipado. Vou dar um exemplo. O STJ deu uma decisão, agora recentemente, que não é jurisprudência ainda, é uma decisão, mas a gente percebe que pode vir a se tornar, né, quem está atento a esses movimentos da jurisprudência, que questiona a possibilidade de impor sanção ao credor que comparece à audiência, mas não apresenta proposta. Se isso vingar, o que nós estamos estabelecidos? Que basta que o credor faça um mise-en-scène. Ele faça parecer que ele vá lá, preste as informações, mas não faça nada mais do que isso. Não é isso o intuito da lei. O intuito da lei é que ele compareça, e não compareça só formalmente, compareça efetivamente, apresentando as informações e apresentando ao consumidor possibilidades de adimplência. Então, assim, a gente percebe que é um cenário muito desafiador para que a gente consiga realmente alcançar um estado onde a gente possa ter um tratamento mais efetivo, né, do direito do consumidor. E o doutor Felipe, até o colega falou sobre a tragédia dos 15 mil processos, acho que também narra um pouco da urgência do tema, né? Eu acho que a legislação é muito feliz nesse aspecto. Nós falávamos um pouco antes sobre as mudanças, como a gente interage no mercado, como é a nossa relação com o consumo hoje. E muitas vezes se vê que o superendividado acaba tendo as suas restrições de crédito, as restrições de cartão, acaba que ele não participa, de certa forma, vê obstáculos maiores numa economia de plataforma, em fazer um pedido da teleentrega ou pegar o Uber, etc. Né? Então, assim, isso acaba atingindo um âmago muito íntimo ali daquele sujeito. Então, assim, outro ponto feliz que me parece da legislação, que é pertinente, é a questão também relacionada à informação. Né? Não só do paliativo, do pós, mas também tem a questão toda de uma informação adequada, de um crédito consciente, né? Que é a outra moeda desse crédito irresponsável, que me parece, de certa forma, no Brasil, no contexto que vivemos, com a vulnerabilidade dos nossos consumidores, de certa forma, um dever de informar que beira um dever de aconselhamento por parte dessas instituições financeiras, que devem, então, fazer essa apuração também do tomador. Né? Porque, no fim do dia, quando a gente fala sobre a questão de inadimplência e a questão do mercado financeiro, e aqui a gente pode falar até mesmo do microcrédito, como muitas vezes é o caso dos superendividados, a gente está falando de um sistema. Né? O sistema financeiro todo, né? Ele diariamente mitiga, né? Ele lida, né? Ele litiga com os riscos, o risco sistêmico daquilo se escalonar, etc. Então, a inadimplência refutada, ela vem também com base nessa informação voltada ao crédito consciente, ao sujeito saber aquele crédito, ter capacidade de tomar aquele crédito. Né? Então, também vem com a legislação não só esse paliativo, mas também esse preventivo, né, acerca da informação clara e adequada. E um ponto importantíssimo, aí até para não, né, acho que é uma legislação muito feliz e às vezes justamente demonizada também. Então, assim, para a gente entender, né, quem é o sujeito superendividado, né, não é aquele sujeito que fez um empréstimo e na primeira parcela ele busca um plano de pagamento. Né, ele é um perfil muito relacionado ao mínimo existencial e a tudo aquilo que, né, a vedação daquele sujeito de com dignidade viver a vida hoje, né, tal como a gente vive, né? Então acho que é um ponto importantíssimo. Eu acho que o ponto que tu coloca que é fundamental, que tu usou essa palavra que é muito cara do consumidor, que é a transcendência da informação para a questão do aconselhamento. São coisas diferentes. Uma coisa é eu prestar a informação daquilo que a pessoa está contratando. Outra coisa é o dever que o sujeito tem de diligência e de aconselhar o que é melhor para o consumidor que é vulnerável. E essa distinção é muito importante. Vou só dar um exemplo, e é interessante. No site da Defensoria Pública, nós temos uma calculadora que está disponível tanto para o cidadão para verificar a abusividade dos encargos do seu contrato. Ela é muito amigável. Defensoria Pública do Rio Grande do Sul tem calculadora, e essa calculadora ela tem um segundo momento para nós profissionais do direito, porque ela já sai um laudo para nós entrarmos com a revisional. Inclusive do valor incontroverso, do valor da causa, é bem interessante. E nós estamos agora, e vou pegar esse gancho,
construindo uma outra solução tecnológica a ser disponibilizada para todo mundo, para a advocacia privada, para as demais defensorias, para os sistemas, do plano de pagamento. E nós estávamos discutindo como é que essa ferramenta deveria atuar. Se ela deveria pegar, por exemplo, todos os credores e fazer uma questão equânime entre eles. E o que a gente percebeu? Não dá para ser assim. Porque eu tenho bons fornecedores que são aquelas pessoas que concederam um crédito responsável naquele primeiro momento. Perfeito. Mas o sexto, o sétimo, o oitavo concedente de crédito, obviamente que ele tem um perfil expoliativo. E obviamente que ele tem que, de alguma forma, ser sancionado, e a lei fala, inclusive, sobre isso, em receber depois dos demais. E o que torna aquele crédito um crédito mais podre, que inclusive vai abrir uma possibilidade de uma negociação melhor. Então a gente tem que quantificar exatamente isso que tu colocaste. Quer dizer, houve um dever de aconselhamento, houve um dever de informação, porque se não houve, a gente não pode tratar os fornecedores em igualdade de condição. Assim como a gente também não pode tratar os consumidores em igualdade de condição. A gente tem um conceito hoje que é o de hipervulnerabilidade. Eu vou citar aqui o Orwell, né? Na Revolução dos Bichos, todos são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros. Todos os consumidores são vulneráveis, mas alguns são hipervulneráveis. Então, quando a gente tem cumulações de vulnerabilidade, o consumidor idoso, o consumidor criança, o consumidor analfabeto, né? O consumidor miserável, o consumidor que é atingido por uma questão climática. E isso tem que ser dado um olhar diferenciado por parte do sistema e dos operadores do direito. Quer dizer, a gente tem que aumentar a tutela jurisdicional daquele consumidor conforme essa pessoa é demonstrada. E interessante, nas nossas ações, a gente tem uma preliminar da hipervulnerabilidade. É isso que a gente ensina para os alunos aqui da PUC. Quer dizer, a gente tem que transformar aquele caso e traduzir isso em questão técnica jurídica, né? Porque o judiciário também tem a obrigação de eventualmente não, tem a obrigação direta de poder quantificar essas vulnerabilidades. Essa questão da informação de aconselhamento é uma questão de primeira ordem, né? Essa questão que você citou agora, eu queria colocar, que é a dos idosos ou pessoas que tenham, de repente, a sua capacidade cognitiva afetada por alguma situação, o que às vezes é bem complexo, né? Que às vezes no início pode não ser tão claro, isso pode ser diagnosticado mais tarde. E aí a gente tem aquelas financeiras que ligam, que mandam mensagem com uma oferta de empréstimos, né? Normalmente para pessoas que são aposentadas ou pessoas que recebem pensão, recebem essas ofertas, né? E as pessoas acabam aderindo a isso, acabam se endividando, né? E isso é é bem perverso, como você disse, eu até brincava que isso é uma máfia, né? E a gente tem também atualmente nos canais digitais, nos bancos digitais, uma oferta muito fácil também de empréstimos que estão ali, é só clicar, já cai na tua conta, o que também eu acho que coloca a pessoa, né, aí num impulso de acabar se endividando. Agora, essa questão que você trouxe desse caso dessa moça, né, do vício em jogo, acho que acaba entrando numa complexidade muito grande, né? A partir do momento que a pessoa se endividou dessa forma, porque ela está viciada em jogo, né? Tem uma questão emocional, comportamental. Como que isso linka na hora de resolver isso com o direito do consumidor? Essa pergunta é maravilhosa. Sabe que aqui no balcão da PUC, a gente, no semestre passado, a gente atendeu só casos de superendividamento. E o que nós fizemos foi uma necessidade que a gente percebeu que o atendimento ali não era só jurídico. E nós chamamos a faculdade de psicologia para atender junto conosco. No Procon de Canoas, quem faz o primeiro atendimento não é ninguém do direito. É um psicólogo e um assistente social. Eles fazem o acolhimento daquela pessoa. Para ver exatamente o que se Porque, passa. na verdade, ali existe... Eu sou formado em psicologia também, então eu estou muito atento com essa questão. Então, assim, ali existe toda uma pleia de sintomas que podem ir desde a insônia até a afetação do humor, até ideação suicida e quadros depressivos fortíssimos. E não é uma questão que afeta só o indivíduo. Esses são recortes importantes, né? O superendividamento, ele não afeta só o sujeito. Ele afeta todo o núcleo familiar da pessoa. Sim, criança, os filhos. Todo mundo. Vai levar, inclusive, para o direito uma série de problemas que são estruturais e sistêmicos. A delinquência da infância e juventude, a desagregação
do núcleo familiar e afeta não só uma questão econômica, né? Afeta questões existenciais da pessoa. Agora, o que é interessante? Essa questão da fraude, né, que tu conectou no início e menciona aqui agora, é interessante como nessa questão da perversidade se busca sempre a situação de vulnerabilidade. Sim. E eu digo aqui da fraude, tanto aquela que é praticada pelo estelionatário, pelo golpista, quanto de fraudes que são institucionalizadas. Sim. Porque nós temos situações hoje, pela fragilidade dos sistemas mantidos pelas instituições financeiras, onde o contrato é provado com a foto do sujeito. Aham. Só que aí não é nem devido aconselhamento. É o sujeito que tem que bater a meta, não bateu a meta do mês, e ele literalmente produz contratos que não existem. Então nós temos milhares, centenas ou milhares de ações envolvendo não a discussão de validade de contrato, questão de inexistência do contrato, porque não foi o consumidor que efetivamente contratou. Pegaram a foto dele e fizeram uma contratação no nome dele. E quem pega mais isso são os idosos, né? Sim. Que muitas vezes são envolvidos. Nós andamos com uma ação civil pública, talvez uma das mais assim emblemáticas para mim, em Taquara. Eram idosos abrigados, custeados pelas prefeituras em abrigos privados. Essas pessoas que deveriam velar por esses idosos fizeram empréstimos em nome dos idosos e estavam praticando uma fraude. Agora, assim, nós entramos com uma ação civil pública, uma ação coletiva, responsabilizando, e a Polícia Civil fez toda uma investigação, nos municiou com provas nesse sentido, não só o estelionatário, também as instituições financeiras. Por quê? Porque elas mantêm um sistema que é frágil. Então, percebam, é um sistema que até certo ponto dá facilidades para o consumidor. É melhor que a gente não precise ir lá na instituição, dentro do banco para abrir uma conta. Só que isso também traz fragilidades que implicam irresponsabilidade pela instituição financeira quando a fraude é praticada pelo sistema da instituição. Faz sentido? Sim. Então a Defensoria está muito atenta a isso. Qual é o equilíbrio entre o risco que é promovido e o bônus que aquela pessoa tem? Quer dizer, a gente quer um mercado que funcione, que todo mundo ofira benefícios com isso, o consumidor realmente ofere benefícios com essas facilidades, mas não pode ser um mercado que permita a ação fraudulenta utilizando do sistema das instituições financeiras, consegue entender? Não é só aquele golpe que é mais noticiado, que é a ligação, que o sujeito clica no link, isso também existe. Mas existe o golpe institucionalizado, que é o que usa esse tipo de sistema. E isso, no meu ver, é mais grave. É que a instituição financeira, ela precisa analisar padrão, né? Eu sou um aposentado, eu tenho um padrão de gasto, de custo, de... Né, um comportamento mensal. E de uma hora para outra... Aquilo muda. Isso é responsabilizado. Tem que ter um alerta, né? Não, mas isso, assim, no judiciário é responsabilizado. Precisa ter uma análise. Porque... principalmente hoje em dia, com relação a essa facilidade, é fundamental que seja mapeado o comportamento das pessoas. E não é por valores só. Grandes montas, não, é por reincidência, é por idade, tem que fazer filtros. Tenho certeza que já é feito, né? Hoje cada vez mais, porque a conta vem grande contra a instituição financeira. Além de, hoje em dia as fraudes que são de terceiros, que são de golpistas, a depender da forma e do procedimento até não se responsabilizam as instituições, né? Mas se não tiver esse cuidado, essa análise de segurança, de provar que tomou todas as cautelas devidas para segurar, para ter como seguro os dados da pessoa, porque o ônus da prova, pelo direito do consumidor, é da empresa, né? Então, tendo toda essa comprovação, tudo bem, mas em caso negativo, ela vai se responsabilizar. Perfeito. Bom, a gente precisa fazer mais um intervalinho, mas rapidinho, 3 minutinhos, a gente já volta para seguir conversando por aqui. Até já.
Estamos de volta com o último bloco do Ponto de Conexão, que hoje está tratando dos direitos do consumidor. E agora a gente fala um pouco sobre a questão de como podemos nos proteger das fraudes, dos golpes que estão aí cada vez mais tecnológicos, né? A gente tem clonagem de cartão de crédito, a gente tem páginas falsas de venda na internet, a pessoa paga, o produto nunca chega. N problemas, né? Então, eu queria ouvir de vocês o que é mais comum, né, de acontecer, o que tem sido, assim, mais problemático e quais são os mecanismos que a gente tem aí para o consumidor e também para as empresas, claro, se protegerem, né, para evitar cair nesses golpes. Cris, eu diria que assim, ó, a gente tem um cenário que já é desolador, mas é importante que a gente anteveja o amanhã. Com a questão da inteligência artificial, modulação de voz, produção de vídeos, e isso vai ser exponencialmente elevado a uma outra questão. Então, assim, é importante, a gente conversava aqui antes, né, no intervalo, que a pessoa realmente tem que, de alguma forma, construir meios de se precaver desses golpes. A primeira questão é que ela não haja no impulso. Não faça nada no impulso. Não clique em links no impulso. Não dê seus dados no impulso. Né? A gente tem que ter e perceba, a gente é levado a agir no impulso, porque essas pessoas são muito preparadas e voltadas exatamente para isso, para que a pessoa haja impulsivamente. Então a ideia é pare, pense no que está se passando, no que está acontecendo. Segundo, não dê os seus dados pessoais sem checar quem está lhe pedindo. Instituições financeiras, públicas, agora tem o golpe do advogado, do defensor. Nós não ligamos para alguém pedindo dados. Exatamente. Banco não liga para você pedindo dado. Banco não pede sua senha, banco não pede seu CPF, ele tem seu CPF. Né? E a partir do momento em que algo aconteceu, o que a gente sempre determina? Faça o máximo de prova daquilo que aconteceu. Print do WhatsApp, foto do que aconteceu, anotar testemunhas de pessoas que presenciaram aquela situação, para depois procurar as instituições pertinentes. Tem situações que são casos de polícia, que a pessoa vai ter que procurar a delegacia, fazer um BO para ser investigado. Né? Tem a delegacia do idoso, tem a delegacia dos crimes eletrônicos, a depender daquela questão. E tem situações que a gente vai ter que procurar a advocacia privada, a defensoria pública, os PROCONs, para lidar com isso. Claro que tudo é muito desafiador, porque essas pessoas são profissionais do que elas fazem. E muitas vezes elas agem acobertada por uma série de camadas, né? São muito convincentes. Claro, e assim, não são elas, não estão expostos o nome delas. Mas a questão é essa. Primeiro, duvide. Segundo, documente. E terceiro, procure. E procure, inclusive, a gente falava das fragilidades do consumidor, a sua rede de apoio. Quem pode lhe ajudar também em algum momento, da família e etc., se a pessoa tiver algum tipo de vulnerabilidade. Eu acredito também que é muito importante, eu já oriento a sempre procurar fazer um boletim de ocorrência. Porque é importante ter estatística, né, da situação. Acho que muitas coisas não aparecem porque as pessoas não relatam, não formalizam. E eu acho importante também, e eu sempre falo, não dê nenhuma informação para ninguém nunca. E é engraçado, né? Porque esses golpistas, eles pegam fragilidade das pessoas no sentido de... tem um DOC aqui que eu vou lançar para pagamento de R$4.500. A pessoa, como assim? Vai sair R$4.500 da minha conta? Isso aí é pegar detalhes de cada um. E eu sempre digo... Quem está desconfiado, acha estranho, desliga e liga para o canal oficial, para tal empresa, ou enfim, para instituição financeira, para conferir. Porque, a depender do momento, vai, assim, e eles são muito capacitados. Outra questão, outra fraude muito comum é DOC. Recebe DOC para pagamento e... Quando a gente vai preencher o número do código de barras, a gente vê que é para uma pessoa que não é aquela empresa. Documento forjado. Né? Pix, a mesma coisa. Ora, não vai fazer um Pix para uma pessoa física, se você está pagando uma conta para uma empresa. Só que isso tem que ser falado, refalado, falado novamente, para todo mundo ter como um alerta na hora que passar por isso. Porque é muito fácil
de cair na conversa, né? Essas pessoas, elas não são escolhidas à toa para fazer esse tipo de são função. Profissionais. Exatamente, são profissionais. Então, isso é muito importante. Boletim de ocorrência, consumidor.gov é uma plataforma que é bem interessante, é rápida, certo? Essa plataforma é uma dica bem importante. Consumidor.gov é uma plataforma do Ministério da Justiça que serve para mediar eletronicamente, né, e extrajudicialmente os conflitos. Essa é uma plataforma bem interessante, que é bem amigável, ela é bem intuitiva, e os grandes fornecedores estão lá. E existe um índice de resolutividade interessante, porque eles são, na verdade, planificados ali, os dados. Né? Sim. Então essa é uma dica bem legal. Consumidor.gov, eu sempre oriento a buscar primeiramente, né? Se não conseguir resolver, bom, vai para o judiciário. Mas eu digo que a grande maioria resolve por ali. Parece que um grande elemento é o autocuidado, né, que foi referido antes. Não raras vezes a gente vê o consumo muito atrelado ao impulso, no bom ou no mau sentido. No bom, a gente fala, de certa forma, aquele mix de shopping que a gente anda na escada rolante, tem que passar por todas as lojas, ver aquilo. Ou quando a gente está no supermercado e chega perto do caixa e ali tem o refrigerante gelado, o chiclete. Aquilo e acaba nos convencendo, né, de certa forma, de imediatismo. Ainda mais com criança. Exato. Então, assim, esse impulso, esse senso de urgência, né, e etc., geralmente está acompanhado desses cenários de fraude, quando alguém tenta se passar por outro, os documentos forjados e tudo mais, que me parece a grande realidade, né? Estruturalmente a gente vê muito no sistema financeiro do crédito consignado, né? Os exemplos relatados pelo Dr. Felipe ali. E isso move muito também as empresas que também são vítimas, né? Claro. Esmagadora maioria das vezes, se não todas, destes mesmos golpistas têm também o seu prejuízo, os seus custos, e se percebe um movimento no mercado, pelo menos das boas empresas, de mecanismos de compliance, de mitigação desses riscos, de verificação, né? Então aquele sujeito que abre a conta online, né, eu consigo, num espaço de IP e georreferenciamento, saber onde ele está, a data que ele fez aquela anuência. Então, esse tipo de relatório, né, eventualmente uma verificação esporádica das novas contratações, porque muitas vezes são feitas por correspondentes, por terceiros, numa estrutura de maior capilaridade. Então, assim, isso também soa muito bem, né? Me parece que um fornecedor que tem esse tipo de prática ganha até um aspecto reputacional positivo nesse contexto, né, dos desafios que a gente vem enfrentando. Me ocorreu aqui que tem empresas que se passam por outras, né? Criam lá um site falso, aí a pessoa vai lá, compra uma coisa, o produto não chegou, não veio, vai ver, quando começa a olhar de perto, mas isso aqui está estranho. Aí depois que já foi lá, já avaliou mal a empresa, a real, né? Então também acaba sendo um prejuízo grande para as empresas idôneas, né? Exatamente, né? Essa prática do phishing, né, realmente acaba ludibriando o consumidor e coloca, num exemplo muito claro, a empresa também como vítima, né? Porque acaba eventualmente existindo a litigiosidade, claro, vai ter que se analisar caso a caso, ver se tem eventualmente uma falha de segurança interna, né? Eu já vi casos em que, por exemplo, se tinha algum acesso a um telefone de canal oficial daquele fornecedor. Então, aquele golpe tinha ali maquiado na BIN, aquele número que dava uma credibilidade. Então, cada caso é um caso. Mas, em muitos casos, a gente vê a empresa colocada realmente como uma vítima, tal como o consumidor, nesse tipo de cenário. Esse é um ponto interessante, né? A proteção do consumidor, obviamente, que ela tensiona a proteção do sujeito vulnerável. Esse é o foco da legislação. Mas ela tem um efeito colateral positivo. Ela não é o CDC, Código de Defesa do Consumidor, não é um código de regulação de mercado, mas ele acaba de alguma forma regulando um bom mercado. Porque o bom fornecedor, de alguma forma, quando nós não temos uma proteção do consumidor eficiente, ele acaba concorrendo com o mau fornecedor. E isso em termos, inclusive, por isso que a gente fala que o interesse da proteção do consumidor não é só do consumidor, e todos nós somos consumidores, inclusive os fornecedores são consumidores no sentido de que também pessoas físicas né, consomem o tempo inteiro. Então, assim, essa é uma questão interessante, que a proteção do consumidor, ela também, como o doutor colocou, regula a questão do mercado e tira do mercado o mau fornecedor. Então, esse é um aspecto também que eu acho que é bem interessante da gente poder quantificar, né?
Beleza. Bom, a gente está se aproximando do final do programa Ponto de Conexão, então eu gostaria de pedir agora aqui a cada um de vocês as suas considerações finais, né, sobre o tema de hoje, que é o direito do consumidor, a relação, né, aí de consumo entre empresa e consumidor. Então, começo com o Dr. Francisco Rudnick, né, suas considerações a respeito desse tema. Perfeito, Cris. Muito obrigado pelo convite, primeiramente. Eu acho que o tema é urgente, sempre foi, é global, né? Todos nós, diariamente, como eu referi antes, tratamos de certa forma e ficamos na condição de consumidor inúmeras vezes durante o dia, né? Tudo hoje, como nós nos interagimos e não só consumimos, mas também interagimos, existe uma serviçação também de tudo aquilo que a gente acaba consumindo, então é um tema que naturalmente interessa a todos, né? E como falávamos antes, o Código de Defesa do Consumidor aqui do Brasil é uma legislação de vanguarda, né? Ela, na minha ótica, aí, envelheceu super bem, né? Foi aprimorada com reformas e tudo mais, mas acho que caminhamos num sentido aí bem interessante no nosso país, na nossa legislação. Perfeito, doutora Maria Tereza. Cris, muito obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês, com meus colegas de bancada. O Código de Defesa do Consumidor, ele é extremamente importante porque ele busca igualar, né, os sujeitos da relação. E é muito necessário, considerando a hipossuficiência, né, do consumidor perante as empresas, ao fornecedor, ao conhecimento técnico. Muito importante trazer que a mudança de comportamento dos consumidores fez com que o código ele precisasse se moldando, né? Hoje em dia a gente tem, como a gente conversou aqui, uma forma de consumir muito diferente. O consumo não vai acabar. Ele vai aumentar, ele vai mudar, mas ele não vai acabar. Então, é extremamente importante a gente conseguir trazer o que está lá positivado para dentro da nossa relação, sem também obstar o consumo. Sim. Porque ele faz parte da nossa vida e a gente precisa disso, certo? Mas, com certeza, eu entendo que algumas mudanças vão ter que ocorrer, alguma modernidade vai ter que ocorrer, como é normal no ordenamento jurídico, né, de algo que vem desde 1990, mas que é fundamental e importantíssimo para a nossa sociedade. Perfeito. O doutor Felipe. Bom, eu queria agradecer o convite aqui, cumprimentar os colegas de bancada, foi um privilégio realmente estar aqui. Queria agradecer o convite, que não é só a mim, também as instituições a qual eu pertenço, a Defensoria Pública e a PUC. E eu queria dizer que, assim, que eu acho que a grande questão hoje, para uma instituição pública como é a Defensoria, não é mais o desafio das pessoas acessarem a Defensoria Pública. Isso continua sendo um desafio, mas é principalmente como é que a pessoa vai sair da Defensoria Pública e do sistema de proteção do consumidor. O nosso desafio é resolver o problema do consumidor. E acho que a mensagem final é que eles procurem efetivamente as instituições, seja o PROCON do seu município, seja o balcão do consumidor da PUC, seja a Defensoria Pública, e vejam nesses órgãos instituições que realmente possam, de alguma forma, tutelar esses direitos. E a Defensoria Pública como um todo, a gente faz isso não só para aquele sujeito que procura instituição, mas também coletivamente. Então esteja atento às nossas mídias sociais, ao nosso site, porque muitas das ações coletivas que nós entramos, e a gente tenta publicizar ao máximo elas também dependem de liquidações e execuções futuras que vão demandar essa informação do consumidor. Então vejam aqui nos balcões, nos PROCONs, na Defensoria Pública, instituições parceiras dessa tarefa, que é uma tarefa hercúlea, né? No mercado que a gente está vendo que é perverso, que é expoliativo em alguns sentidos, que nós temos que discriminar o bom e do mau fornecedor, mas eu acho que é possível que a gente crie um cenário mais amistoso e mais propício para que a gente crie um cenário de ganha-ganha e não mais um cenário de perdas, né? Onde quem mais perde é o vulnerável, que é o consumidor. Perfeito. Eu também gostaria de agradecer muito a cada um de vocês pela participação, a disponibilidade de estar aqui conosco, né, nessa noite. Né, cada um de vocês trouxe aí importantes informações, enriqueceram muito o tema. A gente fica
realmente muito grato pela participação. E aí, vocês que estão do outro lado da telinha nos acompanhando, obrigada pela sua audiência. A gente colocou aqui ao longo do programa os canais também, né, do Procon de Porto Alegre. Aqui também os nossos convidados trouxeram todas as dicas de canais onde você pode buscar a ajuda, né, para a garantia dos seus direitos. Então, Ponto de Conexão de hoje fica por aqui. A gente agradece e que vocês tenham uma ótima noite.